Kleber, mas muito bom isso daí que você tá falando. Parabéns pelos vídeos. O que eu queria mesmo que você falasse era sobre essa coisa do Border Collie ficar perseguindo o reflexo na parede, correndo atrás de gente que corre, gente de bermuda laranja, ciclista. Isso aí é que eu queria que você falasse. E se puder dar também o caminho das pedras aí pra resolver, eu já te agradeço de antemão e dou joinha no vídeo, me inscrevo no canal e ativo as notificações. Só tô dizendo. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e nada mais justo do que falar sobre esse tipo de comportamento do Border Collie, de perseguir reflexos na parede, coisas que se movem, objetos animados, inanimados, seres vivos ou não, né? Vamos entender, vamos conversar sobre isso, já que estamos num mês de conteúdo praticamente exclusivo sobre Border Collie até o dia 11 de novembro. Então se você curte a raça, quer entender tudo sobre Border Collie, por que pastoreia, por que não pastoreia, quer entender como é que evita comportamento de pastoreio, se inscreve no canal, ativa as notificações e tem um link aí na descrição e no primeiro comentário fixado para você participar da maratona Cabeça do Border Collie que vai rolar entre 7 e 11 de novembro. Totalmente gratuito, tudo que você tem que fazer para entender como é que funciona a cabeça do seu Border Collie e educar ele direitinho, de forma positiva, sem ficar brigando, sem ter que ficar punindo. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no link que tá aí na descrição, entrar pro grupo do WhatsApp e ficar lá. Não sai do grupo do WhatsApp, né? Que não adianta você entrar no grupo do WhatsApp e sair, que você não vai saber quando os vídeos forem pro ar, que dias que vai rolar as lives, quais os horários, que eu ainda não avisei ninguém. Só te avisei que vai rolar a maratona, então você tem que ficar no grupo. Então vamos lá. Quem sugeriu esse tema aqui foi a Patrícia Brabeck. Assim que fala, Patrícia. Obrigado pela sugestão. Vamos conversar sobre essa temática aí nesse vídeo. Então esse vídeo eu vou aprofundar algumas ideias aqui que já foram abordadas em outros vídeos anteriormente e vou deixando aí nos cards para você se ligar, entender e dar uma investigada para não ter que ficar tomando tanto do seu tempo aqui para responder uma coisa que sim é complexa, depende de vários conceitos, do entendimento de várias ideias, né? E aí você vai, assiste se você quiser, mas a ideia geral aqui por trás desse vídeo é que é normal que um Border Collie e cães de modo geral, ok? Cães de modo geral tenham esse ímpeto de ação de ir na direção que chamou a atenção visual deles. Então o que é uma pessoa correndo, o que é um ciclista, o que é um reflexo na parede, uma sombra, normalmente a galera fica sacaneando, né? Pega o relógio e fica apontando o reflexo do sol na parede, então fica sacaneando, estimulando o canal sensorial visual do cachorro. Isso é comum de acontecer com cães de modo geral, principalmente os cães que estão entediados, né? Os cães que estão com baixa estimulação ou que foram, por ingenuidade dos tutores, estimulados a perseguir reflexos na parede, como eu mencionei a ideia do relógio refletindo luz do sol, luz de modo geral, mas com raças de pastoreio esse comportamento ele é mais provável de acontecer, exatamente porque uma das habilidades desejadas para o cachorro de pastoreio é que ele tenha uma acuidade visual e uma resposta de ação muito pronta a partir da percepção de mudanças, a partir do recebimento de informações no canal sensorial visual. É muito desejado que esse cachorro esteja pronto para agir assim que ele identifica o mínimo de ação, o mínimo de informação, melhor dizendo, no canal sensorial visual. Então, o canal sensorial visual, o que é? São os olhos, né? Você não fala os olhos, é? Por que não? Eu vou te explicar por que não. O canal sensorial visual é uma ponte do mundo, né? Uma ponte do cérebro do indivíduo com o mundo. É uma das formas que o indivíduo tem de aprender, que o cérebro do indivíduo tem de aprender sobre as coisas do mundo. E aí, quando a gente selecionou, né? Veio selecionando aí características de comportamento desejadas para determinados perfis de raça, para trabalhos específicos, para finalidades específicas, o que aconteceu é que foi sendo cada vez tornada mais sensível essa estimulação visual. Então o indivíduo ele tem uma alta propensão a captar todo tipo de distração, de mudança de informação através do canal sensorial visual. E aí, seguindo essa lógica, seguindo essa linha de raciocínio, seguindo essa lapidação de habilidade, o cérebro desse indivíduo que tende a pastorear desencadeia um comportamento baseado na percepção desse estímulo. É importante dizer que entre a percepção de estímulo e a ação propriamente dita, né, de perseguir, de controlar, de ir lá morder canela, de ir lá tentar botar a pata em cima para fazer a luz parar de existir, é importante dizer que existe uma emoção, existe um afeto. Esse afeto aí, inclusive, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser insegurança, pode ser N coisas. Mas existe uma emoção que foi desencadeada a partir do momento da percepção desse estímulo visual e que desencadeou um comportamento. A emoção desencadeou o comportamento. Esse comportamento, ele tem por finalidade o quê? Que é aí que está a chave para entender, para resolver o problema. Esse comportamento tem por finalidade trazer novamente o equilíbrio interno do cachorro. Então tem que trazer o equilíbrio interno do cachorro, Kleber, que às vezes você fala grego e eu não consigo entender muito bem as coisas que você fala. Calma que você vai entender, você tem que ter paciência, que é uma coisa que eu sei que tá faltando hoje em dia. Vamos lá, eu sou um Border Collie e os alunos do meu curso os alunos do Melhor Tutor do Mundo, eles falam que eu sou o Border Collie renascido, enfim, depois vocês conversam aí pra entender por que dessa ideia. Mas eu sou aqui no nosso exemplo um Border Collie e eu tô aqui fazendo as minhas coisas, né? E
E eu, com a minha genética, com toda a formação, lapidação, afunilamento da raça, tenho uma alta probabilidade de responder a todo estímulo, todo tipo de informação visual. Então eu tô aqui conversando com você, gravando um vídeo, e eu vejo um reflexo passando aqui no meu campo visual periférico. Como eu tenho uma alta propensão a perceber isso daqui mais do que outras raças, mais do que outros indivíduos, e dentro da mesma raça, uns indivíduos têm uma sensibilidade maior, então eu que tô aqui gravando, provavelmente vou dar uma olhada pro lado enquanto continuo falando com você. Se eu sou um Border Collie de verdade, eu largaria tudo que eu tô fazendo e vou lá perseguir o negócio. Essa informação que passou aqui no meu campo visual periférico tirou o meu equilíbrio interno temporariamente. E como que eu, Border Collie, faço para voltar ao meu equilíbrio interno? Eu vou controlar ali aquela informação. Eu vou dar início a um comportamento que tem por finalidade controlar esse movimento, essa informação visual, para que aí então, tendo controlado esse movimento, eu volte para o meu equilíbrio interno. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, a partir do momento que eu, enquanto indivíduo, vou e controlo, faço essa movimentação de luz, essa movimentação de pessoas, essa movimentação de gado, eu faço isso aí tudo cessar, o meu equilíbrio interno volta. E aí aciona um negócio que no cérebro do mamífero se chama mecanismo da satisfação, tá? Mecanismo, pelo amor de Deus, simplificando a conversa. A partir do momento em que eu me sinto satisfeito, que eu tenho ali a minha saciedade atendida, eu volto para o meu equilíbrio interno. Qual é o grande negócio aí? É exatamente o ponto em que eu falei que precisa entender qual é a emoção, né? Qual que é a emoção? Será que esse indivíduo fica inseguro com movimentos? Será que ele é um indivíduo com tendência ao neuroticismo e, portanto, o cérebro dele já tem naturalmente uma vocação, um direcionamento para ficar procurando coisas que se destacam e ele não consegue focar a atenção em nada porque ele está o tempo inteiro aqui distraído para tentar pegar as coisas que mudam de lugar visualmente? Será que esse indivíduo que percebe no campo visual dele, no campo visual direto, né, de visão de túnel, ou no campo visual periférico, ele percebe mudanças de informação, ele percebe essas alterações de informação? Será que esse indivíduo não se sente angustiado porque essa informação, essa mudança gera uma insegurança para ele em relação ao ambiente? Será que a gente não está falando aí, inclusive, do mecanismo do medo? Esse indivíduo vive meio que em estado de alerta e ele tem que controlar as coisas ali, né? E sendo um cão pastor, o mecanismo do medo, vou deixar nos cards aqui, é altamente influente nos cães pastores. Depois você assiste antes de jogar pedra, né? Será que eu, com medo, quando controlo um negócio que se mexe, não diminuo a minha sensação de medo, não aumento, portanto, a minha sensação de segurança? É aí que a gente precisa começar a entender mais a fundo o que é o Border Collie. O que é esse Border Collie? Por que ele está passando por isso? Por que ele está mostrando esse problema de comportamento? Então, o spoiler, né? O cachorro que... O Border Collie ou outra raça, tá? Mas especificamente falando de Border Collie, que vai pastorear ciclista, que vai pastorear o cara que está correndo, que está andando de skate, o que é essa parada que está acontecendo? É sim um indivíduo que tem uma genética propensa a disparar esse comportamento de controlar movimento, mas é também um problema de exposição social que não foi feita adequadamente. Então, agora que esse cachorro tem uma vida social mais intensa, ele se descobriu frágil, ele se descobriu angustiado, inseguro nesse mundo em que oferece muita estimulação, que oferece muita informação social. E a forma que um Border Collie geneticamente foi preparado para lidar com coisas que geram insegurança é controlar o movimento. Ah, Kleber, aí você tá forçando a barra, meu. Você tá dizendo então que o Border Collie pastoreia porque fica inseguro? Assista os vídeos nos cards que eu vou deixar para você e eu vou te dar um exemplo de outra raça, por exemplo. O que um Golden faz quando ele fica inseguro? Ele abaixa e vai farejar. Ele tenta apaziguar os ânimos. Se é uma pessoa, Golden adora gente de modo geral, né? O que ele faz? Ele vai lá pular na pessoa e aí a pessoa dá afeto, dá atenção, interage com esse cachorro, dá carinho, faz festa para ele. Quando ela faz festa para ele, corresponde, né? Traz uma informação que ele já tem um preparo ali para assimilar da forma como geneticamente foi mais moldado para ele assimilar esse tipo de informação. Todo cachorro fica doido com voz fininha, né? Alguns ficam tão doidos que disparam inclusive comportamento agressivo. Mas repara como que cada raça vai ter uma tendência mais padronizada, vamos chamar assim, né? Sempre a gente tem que entender a individualidade, mas existem padrões de raça. Tanto existem que existem raças. Não tem como ter uma coisa sem outra. Então, com tudo isso que eu te falei, você já entende muito mais tanto o mecanismo do pastoreio, quanto o mecanismo do medo, o mecanismo da angústia que dispara comportamentos específicos que tem por finalidade diminuir exatamente a sensação de angústia. Você já entende até de Golden, apesar de estar vendo um vídeo de Border Collie, né? Você entende algumas coisinhas a mais. Tem raças, por exemplo, cujo comportamento padrão é simplesmente paralisar e esperar a coisa se desenrolar, né? Então, tem vários tipos de propensões, né? Se a gente for falar grosso modo, são 3 padrões iniciais, tá? E aí a capacidade cognitiva do indivíduo, quanto foi trabalhado, quanto foi lapidado, a capacidade emocional desse indivíduo, quanto ele foi estimulado a experimentar nuances emocionais e combinar isso com um leque maior de comportamento, todas essas coisas vão influenciar, mas grosso modo a gente está falando de 3 caminhos
passinhos iniciais a partir da percepção da angústia, do medo, né? Angústia e medo são coisas diferentes, mas nesse sentido aqui do vídeo eu tô falando exclusivamente dessa angústia associada a medo, insegurança, ansiedade, necessidade de satisfação, necessidade de saciedade, tá? De obter essa sensação de segurança. E aí como é que resolve? A partir do momento que a gente entende todo esse caminho, cara, a gente resolve, eu tenho usado muito a analogia do fluxograma, né? Então, até seguindo essa linha de raciocínio dos 3 possíveis caminhos diante de uma percepção de estímulo que causa medo, né, que é lutar, paralisar ou fugir, quais são outras opções de comportamento que a gente consegue ensinar para esse indivíduo para ampliar o fluxograma? A partir da percepção de um estímulo que me causa medo, eu posso sim querer fugir, mas eu não preciso fugir em disparada. E eu não preciso fugir diretamente do estímulo, eu posso fugir fazendo contato visual com o meu tutor, por exemplo. Então o estímulo visual, né, uma informação visual que me gera angústia, se eu fui altamente treinado, massivamente treinado, eu enquanto Border Collie, a fazer contato visual com o meu tutor, na hora que eu me sinto angustiado, eu tenho alta propensão a nem fugir, nem lutar e nem paralisar, mas desempenhar esse comportamento que me foi ensinado e massivamente recompensado. Opa, um negócio que me causou medo, pai, mãe, me causou medo. E aí eu recebo um reforço, um afeto, um reforço de comportamento de contato visual e um afeto, né? Eu tenho ali a minha necessidade de afeto, de me sentir seguro nesse sentido, sendo abastecida, sendo fomentada. Com esse vídeo, claro, poderia ficar uma semana e meia aqui, na verdade a gente vai fazer uma semana de conteúdo, mais esse mês todo sobre Border Collie. Mas o que eu espero com esse vídeo aqui? Espero que você tenha chegado aqui sabendo que tem muita coisa para aprender sobre Border Collie. Eu espero que você saia daqui com mais dúvidas do que as dúvidas que você chegou. Eu espero que você saia daqui desse vídeo entendendo que ensinar a fazer xixi e cocô não é um desafio tão grande quanto você imaginava quando você começa a entender com profundidade esse bicho que você quis ter, que é o cachorro mais inteligente do mundo. Para que serve o cachorro mais inteligente do mundo? Para fazer xixi no lugar certo? Isso daí o cachorro aprende em 2 semanas. Ah, o meu errou depois de... Então, errou porque você fez coisa errada. Ele aprendeu, você que errou, né? Então a gente vai ter muito mais tempo e espaço para falar a respeito de Border Collie, desde as coisas mais basais, das coisas mais fundamentais, ansiedade de separação, controle de mordida, xixi no lugar certo, até essas coisas mais sofisticadas, mais avançadas, treinos de autocontrole, para ensinar o cachorro esses comportamentos alternativos, a ampliação desse fluxograma do cérebro, para que ele mostre outros comportamentos que fazem mais sentido para a tua vida com ele em sociedade. Patrícia, espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Me diz aí se eu respondi tua dúvida, se você ainda ficou com dúvida, quais dúvidas vieram adicionalmente após assistir esse vídeo, e eu te espero na maratona Cabeça do Border Collie. Abraço e até lá!